Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui lendo a consideração 4 do livro Preparação para a Morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Estamos aqui nas súplicas e afetos do ponto 2. Meu amado Redentor, não me atreveria a aparecer diante de vós, se não vos visse pregado à cruz, despedaçado, escarnecido e morto por minha causa. Grande é a minha ingratidão, porém maior ainda é a vossa misericórdia. Muitos grandes foram meus pecados, maiores são vossos méritos. Em vossas chagas, em vossa morte, ponho minha esperança. Mereci o inferno desde o primeiro momento do meu pecado, e apesar disso, voltei a ofender-vos 1000 vezes. E vós não só me haveis conservado a vida, mas com extrema bondade e amor me oferecestes o perdão e a paz. Como posso recear que me afasteis agora que vos amo e que não desejo senão vossa graça? Sim, amo-vos de todo o coração, ó meu Senhor, e meu único anseio é amar-vos. Adoro-vos e pesa-me de ter-vos ofendido, não tanto porque mereci o inferno, como por ter desprezado a vós, meu Deus, que tanto me amais. Abri, pois, meu Jesus, o tesouro de vossa bondade, e acrescentai misericórdia à misericórdia. Fazei com que eu não torne a ser ingrato para convosco, e mudai completamente o meu coração, a fim de que seja todo vosso, inflamado sempre pelas chamas do vosso amor, já que outrora vos menosprezou, preferindo os vis prazeres deste mundo. Espero alcançar o paraíso para vos amar sempre. E ainda que ali não poderei tomar lugar entre os inocentes, colocar-me-ei ao lado dos penitentes, desejando entre estes amar-vos mais que os inocentes. Para a glória da vossa misericórdia, veja o céu como arde em vosso amor um pecador que tanto vos ofendeu. Tomo hoje a resolução de entregar-me todo a vós e de só pensar em vos amar. Ajudai-me com vossa luz e graça, a fim de que cumpra este desejo, inspirado também por vossa bondade. Ó Maria, Mãe da perseverança, alcançai-me a graça de ser fiel à minha promessa. Então aqui os afetos e súplicas do ponto 2, que segue a mesma forma geral, né, das súplicas anteriores, que é a descrição da alma pecadora, né, a resolução da alma pecadora de mudar, né, de vida, e depois a súplica para que Deus, nosso Senhor, dê a graça à alma nesta mudança de vida. E depois, na última súplica, é a súplica
a Virgem Maria, né? Que ela recebe títulos diferentes nessas súplicas, né? De Santo Afonso. Aqui, Mãe da Perseverança, né? Que é a corredentora, né? Ponto 3, então, da consideração 4. A morte é certa. Tantos cristãos sabem-no, o creem, o veem, e, entretanto, vivem no esquecimento da morte, como se nunca tivessem de morrer. Se depois dessa vida não houvesse nem paraíso nem inferno, seria possível pensar menos na morte do que se pensa atualmente? Daí procede a má vida que levam. Ele está falando aqui dos cristãos, né? Na acepção dele aqui, os católicos, né? Que esquecem da morte, né? Meu irmão, se queres viver bem, procura passar o resto dos teus dias sem perder de vista a morte. Quanto aprecia, com acerto, as coisas e dirige suas ações sensatamente, aquele que as aprecia e dirige pela ideia de que deve morrer. Eclesiásticos 41, versículo 3. A lembrança da morte, disse São Lourenço Justiniano, desprende o coração de todas as coisas terrenas. Todos os bens do mundo se reduzem a prazeres sensuais, riquezas e honras. 1 João 2, versículo 16. Então, todos os bens do mundo se reduzem a 3 coisas, né? Prazeres sensuais, riquezas e honras. Aquele, porém, que considera que em breve não será mais o que é e que embaixo da terra servirá de pasto aos vermes, despreza todos esses bens, ou seja, prazeres sensuais, riquezas e honras, né? Foi efetivamente pensando na morte que os santos desprezaram os bens terrestres. Por esse motivo, São Carlos Borromeu conservava em sua mesa um crânio humano. Tinha a morte continuamente diante dos olhos. Muitos santos fizeram isso, né? São Carlos Borromeu foi bispo, né? Foi depois cardeal, né? Foi um grande homem do Concílio de Trento, né? O cardeal Barônio, discípulo de São Felipe Neri, né? O cardeal Barônio tinha gravado no anel esta inscrição: Memento mori. Lembra-te que tens de morrer. O venerável padre Juvenal Ancina, bispo de Saluzzo, gravara numa caveira estas palavras: Fui o que és, serás o que sou. Um santo ermitão, a quem perguntaram, na hora da morte, por que se mostrava tão contente, respondeu: Tantas vezes tive a morte diante dos olhos, que agora, quando se aproxima, não vejo coisa nova. Que loucura seria a de um viajante que só cuidasse de ostentar luxo e grandezas nas localidades por onde teria de passar, sem pensar sequer que depois teria de viver miseravelmente no lugar onde durante toda a sua vida ia residir.
E não será igualmente demente aquele que procura ser feliz neste mundo, onde são poucos os dias que tem de passar, e se arrisca a ser desgraçado no outro, onde viverá eternamente? Quem pede emprestado um objeto, pouca afeição lhe pode ter, porque sabe que em breve o tem de restituir. Os bens da terra são todos dados de empréstimo. É, pois, grande loucura tomar-lhes afeição, porque dentro de pouco tempo temos de abandoná-los. A morte de tudo nos privará. Todas as nossas propriedades e riquezas acabar-se-ão com o último suspiro, com o funeral, com o trajeto ao túmulo. A casa que mandaste construir passará às mãos de outrem. O túmulo será morada do teu corpo até o dia do juízo, depois do qual passará ao céu ou ao inferno, onde tua alma já lhe terá precedido. Esse é o ponto 3, né? E o ponto central aqui, né, desse ponto 3, é a definição, né, do que são os bens do mundo, né, em relação aos quais nós temos que prestar atenção, né, porque esses são os bens que nos seduzem, né, aqueles a que a nossa vontade é dirigida, né, aqueles que o nosso intelecto aturdido, né, interpreta como os bens maiores, né? Então, um intelecto aturdido e uma vontade rebelde, eles vão fixar, né, a nossa vida toda em torno desses bens, né, do mundo. Então, toda essa reflexão do ponto 3 se baseia na centralidade dessa definição, né? Os bens do mundo, né? Prazeres sensuais, riquezas e honras. Importante dizer, honras, né? Normalmente, a pessoa muito rica e que se entrega aos prazeres sensuais ainda não está completamente feliz nesse mundo, né? Essa pessoa procura honra, né? Honra, títulos, né? Reconhecimento popular, medalhas, enfim. Isso nós temos exemplos e mais exemplos disso, né? De pessoas riquíssimas que não se satisfazem com essa riqueza, né? Nós temos, inclusive, atualmente, né, um exemplo disso dizem, no homem mais rico do mundo, né, que está procurando honras agora, né, do mundo inteiro, né. Então, prazeres sensuais, riquezas e honras, né? Então, esses bens, eles são deletérios para a nossa vida, não só aqueles que têm uma abundância desses bens, né? Porque muita gente não tem, mas para aqueles que procuram esses bens como causa final da vida deles, né? E aqui toda a reflexão é feita
tomando como referência isso, né? E mostrando o quanto que é passageiro, né? O quanto são passageiras essas coisas, né? Frente à morte, né? Porque a morte, ela nos priva de tudo isso, né? A morte nos priva de todos os prazeres sensuais, riquezas e honras, né? Então, ele dá exemplos, né? Nós chegamos a comentar, acho que ontem, a respeito dos santos, né? Que tinham próximo, na cela, ou no escritório, ou enfim, em algum lugar, né, os crânios humanos, né, para lembrar, né, que ele fala de São Carlos Borromeu, fala do anel do Cardeal Barônio, né, que tinha escrito Memento Mori, né, fala do padre Juvenal Ancina, né, que tinha a caveira e gravou na caveira: "Fui o que és, serás o que sou". Enfim, ele dá vários exemplos disso, né? Mas a centralidade dessa reflexão dele é a definição, né? Para a gente ficar muito atento, né? Aonde a gente vai pôr o nosso coração, né? A nossa vontade, né? Prazeres sensuais, riquezas e honras, né? Toda vez que nós estivermos buscando essas coisas acima de todas as outras, nós sabemos que nós estamos errados, né? Estamos colocando em risco, né, a nossa vida eterna, né? Afetos e súplicas. Tudo, portanto, se há de acabar para mim na hora da morte, nada me restará, meu Deus, senão o pouco que fiz por vosso amor. Que estou esperando? Que a morte venha e me encontre no estado miserável de culpas em que me acho atualmente? Se morresse neste momento, bem inquieto ficaria e bem aflito quanto à vida passada. Não, meu Jesus, não quero morrer assim. Agradeço-vos por me terdes dado tempo para amar-vos, chorar os meus pecados. Quero começar desde já. Pesa-me de todo o coração o ter-vos ofendido e amo-vos sobre todas as coisas. Suprema bondade, mais que a minha própria vida. Dou-me todo a vós, meu Jesus. Abraço-vos, vos aperto ao coração e desde este momento vos recomendo minha alma. Salmo 31, versículo 6. Não quero esperar para vô-la dar, até ao momento em que se lhe ordene sair deste mundo. Não quero guardar minha súplica para quando me chamardes. Ó Jesus, sede para mim, Jesus. Salvai-me agora, perdoai-me e concedei-me a graça do vosso amor. Quem sabe se esta consideração que hoje leio seja o último aviso que me dais e a derradeira misericórdia para comigo. Estendei a vossa mão, meu amor, e fazei-me sair
da minha tibieza. Dai-me eficaz fervor e amorosa obediência a tudo que quereis de mim. Ó Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, concedei-me a santa perseverança e o dom de amar-vos durante todo o resto da minha vida. Ó Maria, Mãe de misericórdia, pelo amor que tendes ao vosso Jesus, alcançai-me estas duas graças, a perseverança e o amor. Uma outra súplica, né? E aqui eu faço uma observação. E quando a gente lê isso aqui, pelo menos acontece comigo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Ele diz assim, a gente lê, né? Pesa-me de todo o coração o ter-vos ofendido, e amo-vos sobre todas as coisas. Suprema bondade, mais que a minha própria vida. E aí eu penso, será que é isso mesmo? Será que eu estou lendo e estou sentindo exatamente o que o Santo Afonso está escrevendo aqui? Ele certamente sentia isso, né? Porque era santo, né? Mas e eu? Será que pesa-me de todo o coração ter ofendido a Deus? Será que eu o amo sobre todas as coisas? Mais que a minha própria vida? Será que, continuando, né? Dou-me todo a vós, meu Jesus? Será que eu estou falando isso com sinceridade? Né? Estou lendo isso e considerando isso para a minha vida? Né? E o resto aqui, né? Não quero esperar para vô-la dar a minha alma. Né? Será que não? Né? E por aí vai o pensamento, né? Mas isso ele afirma, tudo isso ele afirma, mas depois ele pede a Deus que essas palavras se tornem verdadeiras para o caso da alma que está lendo e fazendo essa oração, né? É claro que essa vontade dirigida a Deus, ela vai sendo dirigida aos poucos na vida da gente, né? Então, depois, né, ele fala assim, ó Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, concedei-me a santa perseverança e o dom de amar-vos durante o resto de minha vida. Então, primeiro, ele fala o que ele quer fazer com a vida dele, né? E depois ele pede a Deus o dom de fazer tudo aquilo que ele afirmou que vai fazer, né? Porque se você não tem capacidade de expressar, né, o que você quer fazer com a sua vida, você não tem a capacidade de pedir a Deus para que te dê a graça que faça aquilo, né? Então, primeiro é preciso a gente esclarecer dentro de nós o que nós queremos pedir para Deus, né? Então, Santo Afonso nos ensina que nós devemos primeiro dizer o que nós queremos fazer, né? E depois pedir a Deus para que Ele nos dê a graça de fazer aquilo, né? Certo? Então, toda oração, essas observações que eu estou fazendo,
se aplicam a todas as orações, né? Primeiro, você constata o estado da sua alma, que é péssimo. Depois, você afirma diante de Deus, né? Tudo que você quer fazer com a sua alma e com a sua vontade, né? Quando eu falo alma, é intelecto e vontade, né? E depois pede a Deus a graça de conseguir aquilo que você afirmou que quer fazer, né? E depois, óbvio, vem a última oração, a Virgem Santíssima, que é, no fundo, quem nos traz as graças, né? A medianeira de todas as graças, né? Que já devia ser o quinto dogma mariano, mas não é por causa do estado da igreja, né? Aliás, na época do Concílio Vaticano II, grande parte dos católicos do mundo achava que o concílio ia proclamar o dogma, o quinto dogma mariano, né, a medianeira de todas as graças, mas não aconteceu. Então, assim, agora nós acabamos a consideração 4, que tratou da certeza da morte, né? E nós não vamos começar agora, mas começaremos amanhã na consideração 5, né? Que embora a gente está certo da morte, a gente não tem certeza da hora da morte. Então, a consideração 5 é incerteza da hora da morte, certo? Então, gostaria de ouvir vocês sobre essa leitura de hoje. Se houver algum comentário ou observação. Oi, professor. Ô, Márcio. Já que ninguém quis, ou eu. Vai lá. Você falou da medianeira. Eu brinquei com a Ana Paula. O pessoal, ao invés de aprovar o dogma de Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, acabaram foi proclamando um monte de coisas que se transformaram as medianeiras de todas as desgraças. Oi. Bom, mas aí voltando ao assunto aqui, essa parte dos bens do mundo, né, que é aquilo que nos, né, como o senhor falou, né, será que realmente amo a Deus esse tanto quanto essa oração diz, né? Isso hoje, e várias vezes também, às vezes eu rezo aquelas oraçõezinhas prontas para quando a gente não tem inspiração nenhuma, né? E eu faço exatamente isso, pedir a Deus para me ajudar a tornar aquela oração sincera, ou seja, é como o senhor falou, é a mesma coisa, que eu consiga, que ele me dê uma ajudinha para eu conseguir fazer isso, né? E me veio até uma imagem assim, que às vezes a minha sobrinha, ela tem uma mania de estar, às vezes, num degrauzinho de escada, como todo baixinho, né? Não é para querer me abraçar, tem que subir um degrauzinho de escada. Ou descendo do carro e ela pula na minha direção. Eu sei que com o pulo dela não vai me alcançar o pescoço, ela adora fazer isso, né? Na hora que ela pula, eu pego e puxo ela para cima, dou aquele impulso extra para ela poder terminar de chegar onde ela quer, né? E a gente tem que pedir a Deus exatamente isso, né? Ele percebendo a nossa vontade, esse nosso, quando a gente se atira em direção a ele, não dá um pulinho simplesmente, ou desce degrauzinho, mas pula mesmo de toda a entrega, de toda a vontade, né? Que é isso que ele quer de nós. Aí Deus vai dar essa ajudinha, a gente consegue. De vez em quando a gente até consegue, viu, professor? Pois é, mas você tem que saber que você está pulando no pescoço, né? O que você quer pular é lá. Exato. Né? E a gente, e Deus tem que ver que esse salto é também, como você disse, esse pulo no pescoço. Senão ele também vai dar só um pulinho no chão aqui e, né, igual eles fazem, abraça a perna da gente. E um salto que você se coloca completamente nas mãos dele, né? Porque se você não pega a sua sobrinha, ela cai no chão. Exato.
Então ela está toda confiante, né? Exato, é a entrega total, né? Ela está toda Que tem confiante. a ver com depois eu vou citar o trechinho, não vou ler, claro, depois eu vou citar o trechinho que o pessoal que quiser depois meditar em casa do Imitação de Cristo, vai ser muito interessante. E aí vem esses bens deste mundo, que é tudo que a penitência quer, né? E contextualizando aí no âmbito da quaresma, para poder desfazer dessas, para se desfazer dessas amarras, né, que nos prendem e que não nos deixam, né, daqui esse salto no pescoço de Deus. Então, esses meios desse mundo, que é justamente deles que a gente vai ter que se afastando com a austeridade, com a penitência, com a purificação, né? E aí me veio lembrança, né, que esses bens deste mundo é aquilo que Deus quer que a gente renuncie, né? E aí me lembrei dos pobres de espírito, né? Os bem-aventurados, os Uhum, pobres de espírito, que é, deles é o reino dos céus. isso. É aqueles que abandonam isso, né? Conseguem abandonar isso. Né? Mesmo, às vezes, entre eles, né? Sim. Às vezes, imagina um São Luís IX, né? Rei de Aham. França. Ele tinha Uhum. todos os bens ao dispor, Aham. mas ele abandonou. Sim. Ele usou, mas não se apegou. É, E exatamente. muitas vezes nem usou, né? Às vezes freou, né, do uso deles, mas ele tinha ao seu dispor, né? E tá nas mãos dele. É, Deixou usar a mão e ele simplesmente disse, não, prefiro o senhor. é, só me emprestou, mas eu não vou usar, não. Isso, deixa guardado aí para aqui. Vou dar para os pobres, né? Ele fazia Entregar a isso Deus. muito, né? Fazer isso muito. Né? E essa pobreza do espírito é exatamente aquilo, né, que é o morrer para o mundo, né, o renunciar a esses bens do mundo para poder a gente se entregar a Deus como ele se entregou a nós e por nós na cruz. Ele já deu exemplo lá na cruz, né, o livro das letrinhas vermelhas, né, como dizem os santos. Né? É, é. E me lembrou também essa parte do Santo Eremita aí nessa última consideração, ponto 3, né? Uhum, Acho que foi isso mesmo. é. Né? E a gente pensando na morte repentina outro dia aqui, e pensando, trocando as ideias aqui para Ana Paula também, eu cheguei à conclusão que não é morte repentina para quem a tem diante dos olhos, mesmo que morra repentinamente, né? Um negócio paradoxal, como foi Santa Cruz Escolástica, São Paulo Eremita, eles tinham a morte diante de si, Ah, e eles perceberam que a morte estava chegando, assim, mesmo que ela fosse rápida, um transe rápido, sem uhum, grande sofrimento, muito pelo contrário, foi de forma até suave para ambos. É, não houve morte repentina para eles, embora tivesse. É uma coisa, a parte mística ela tem esses paradoxos, né? É e não é, é tudo meio nada, é nada, mas é tudo, é uma coisa meio, né? é. O humano é uma loucura, né? Mas para Deus não, ele faz todo sentido para ele. Quando você espera, nenhuma morte repentina para quem espera Isso, sempre ela, né? isso. Isso é o que faz a doença com a gente, né, professor? Ela nos avisa, olha, tô chegando, a morte tá piscando farol no retrovisor, né? Pois é, pra gente dar um jeito na nossa vida, né? Naquele tempo que Exato, nos resta. considerar a nossa velhice, né? O envelhecimento dos nossos Isso. cabelos, nossa pele ficando ruim, Ah, nossos se fosse problemas de só saúde isso. crescendo. Ah, se fosse só isso. Problema. Se fosse só o cabelo, ah, meu Deus do céu. Os produtos estão aí, né, professor, É, para dar uma mexida, né? mas a minha lombar sempre lembra que não são só os cabelos. Ah, não, são vários, são dois. A sua pele aperta todos nós, né? Nossa. Devagarinho, vai cada vez apertando mais, né? É o Ah, abraço da morte, né? é, Ah, meu Deus. E Deus priva, né? A gente lembra sempre dos santos, né? Que Deus priva seus amados do deleite desses bens deste mundo com as cruzes diárias, para que ele seja o único amado dos seus amantes, né? E só para fechar, eu vou deixar só a sugestão, né? Que eu estava meditando isso e vi. Eu estou meditando esse trecho tem muito tempo. É o Imitação de Cristo, livro 4, capítulo 8. Então, 4, 8, né, da entrega de Cristo na cruz, da própria resignação, que é o que ele pede de nós, é o que ele fez por nós também, isso. para essa união, e cada qual, se tiver curiosidade, medite isso, é muito interessante, achei interessante. Então é só isso, pessoal, obrigado pelo tempo despendido aqui. Deus nos pede para que a gente entregue para Ele a única coisa que é nossa e que Deus não tem controle sobre ela, que é a nossa vontade, né? É aquela entrega que Jesus Cristo fez no Jardim das Oliveiras, né?
dizendo: olha, não é minha vontade tomar esse cálice. Não é, não é. Mas se for a vossa, que assim seja, né? Então, é, é isso, é isso que nós temos que fazer, né? E ao nos afastarmos desses bens do mundo, né? Que são os prazeres sensuais, as riquezas e a honra. E note que a honra, ela, ela não depende dos bens físicos, né? A honra é uma coisa imaterial, né? Então, os prazeres sensuais, sim, né? Mas a honra, não. A honra, a gente está desejando um bem imaterial, né? Certo? Muito bem, Márcio. Boas observações. Mais alguém quer comentar ou observar algo? Ô, professor, Sim. o senhor foi se fazendo essas perguntas aí, né? Pensando em relação ao senhor quanto a essas perguntas. Eu amo Deus de todo o meu coração. Eu amo Deus acima de tudo. Eu me arrependo realmente de tê-lo ofendido. E eu fico pensando, e às vezes eu fico aqui pensando, conversando comigo mesmo, pensando assim, como que eu respondo diferentemente a essas perguntas, dependendo vamos dizer assim, do momento que eu estou vivendo. Como que é a nossa, vamos dizer, psicologia, não sei se é a melhor palavra, mas assim, porque às vezes, quando a gente está numa fase de uma maior calmaria, parece que a gente se afasta, né? Quando a gente está num momento de maior aflição, em que não, parece que não nos resta outra saída, a não ser mesmo sermos mais fervorosos, aí você tem a sensação de que a gente coloca Deus mais à frente das outras coisas. É uma hipocrisia danada nossa. E a gente hierarquiza as coisas, a mesma situação, de maneiras diferentes de acordo com o momento, com aquilo que a gente está passando. E eu vou voltar aqui no padre Paulo Ricardo para contar uma historinha que ele conta, que para mim foi muito interessante, assim, guardei. Ele já contou algumas vezes essa história, que é assim, um casal está indo com seu filho para um casamento. Essa criança vai ser um pajem do casamento. Então ele está todo arrumado, com aquela roupa toda pronta ali, né? Acontece que no meio do caminho, a criança pega um chocolate e suja aquela roupa toda. Então a mãe fica: meu filho, olha o que você fez, você sujou a sua roupa, como que você vai entrar assim, e, né, todo sujo de chocolate e tal. E um pouco mais adiante, ele sofre um acidente. E aí aquilo, eles têm que ir para o hospital, a criança em risco de morte. Então, aquela roupa suja de chocolate perdeu toda a sua importância. É. Tá? Então, eu fico pensando, falando assim, puxa vida, a gente precisa, então, ficar só no momento de aflição. Eu vou precisar de muitos momentos de aflição na vida para colocar Deus num lugar que ele mais próximo, vamos dizer assim, do lugar em que ele deveria estar, sabe? Que ruim isso, né? É verdade. Isso é uma verdade. É o coração do homem, né? Que ele é fraco demais, né? Nossa vontade é muito fraca. Ela, ela fica vagueando por aí, né? E quando a gente lê essas orações, a gente fica pensando assim, poxa, mas eu sou um hipócrita mesmo. Porque eu estou falando essas palavras aqui, mas será que é isso mesmo?
E outra, será que é isso que eu quero mesmo? Pior é isso. Uhum. Quer dizer, é aquele negócio, né? Será que eu quero amar só a Deus mesmo e o resto eu vou desprezar? Então, assim, é, um movimento interno da gente, quando a gente lê essas orações, tremendo na nossa alma. Uhum. A, a, essas orações, na minha perspectiva, né? Elas são tremendas, porque se você lê aquilo querendo que aquilo aconteça, a sua vida vai mudar. Uhum. Né? Se Deus te ouvir, sua vida vai mudar. Então, cuidado com o que você pede, né? Professor, eu Sim. creio que só o fato do senhor ter essa dúvida, Deus já vai levar isso em consideração. O É, senhor, mais ou menos, tipo o golpe pegou, como se diz no boxe, né? O senhor sacudiu ali na hora que o senhor passou por aquilo. O pois senhor é, cara. passou batido, fez o sinal da cruz e creu o piedosíssimo Pidentino, não. Ele percebeu que o senhor deu uma paradinha. Sabe? É igual quando o senhor fala uma coisa com o filho do senhor, lembra nos tempos que eles eram meninos mais novos, levados, precisavam de uma Agora eles não me ouvem sabedoria. mais, não. Agora eles não me ouvem mais. Mas não, Não, ó, professor, o senhor que acha, tá? nada. Às vezes eles vão ouvir o eco do que o senhor disse lá atrás, 20 anos atrás. Sei lá. Bom, eu sou uma pessoa humilde, mas só de quando a gente fala com a pessoa e de repente a gente vê o movimento dos olhos dela, assim, aquele olho que cai um pouquinho, professor, inclina um pouco a cabeça para baixo, igual que a gente deve ter quando lê essas orações, aí Deus pensa assim, ó, pegou, me ouvindo. Ele não quer seguir uma vontade selvagem e destacada da minha. Ele como pai, né, o amado daquele aqueles que o querem amar, né, ele vai levar isso em consideração. Pois é, Márcio, porque essas orações, eu confesso, confissão pública aqui, né? Que elas me assustam. Elas são tremendas. Cada uma delas que a gente está lendo aqui são tremendas. São tremendas. E mais, né? Quando a gente pensa em. Porque às vezes a gente pensa em bens materiais, como uma casa, um carro, dinheiro, mas aí a gente tem que pensar nos outros bens, nos outros dons, né? Que são, né, a nossa saúde, a visão, a audição, os nossos familiares, né? Aquela coisa de quem deixa pai, mãe, marido, esposa por mim, não é? Isso é dificílimo quando a gente pensa assim, né? De que todos os bens que Deus nos deu, Ele pode revogá-los a qualquer momento, Isso. né? Todos, inclusive, todos os dons, né, que você tem de entendimento fácil. Às vezes você é uma pessoa Isso, que. Tudo isso pode acabar com um derramezinho cerebral, né? isso. Uhum. Tá certo? Bobaginho. Uhum. É uma veinha lá no cérebro que resolve estourar. Uhum. E assim, e mais, né? Toda vez que Deus te dá um dom, se você não percebe que isso vem dele, você acha que esse negócio é seu. E você pode se locupletar com ele, né? Uhum. Fazer o que você quiser com ele, né? Isso é terrível, porque isso é um pecado grave, né? Você desprezar uma graça, né? Porque o dom é uma graça, né? Então, isso é terrível. E quando eu leio essas orações, realmente elas, enfim. Eu gosto de pensar, sabe, professor, que tipo de administradora eu tenho sido dos bens Isso. dons que É. Deus me deu, né? Não só esses bens materiais, porque eu olho para trás na minha vida e como que Deus, acho que cada um se fizer esse exercício, né, vai vendo como que Deus foi conduzindo, mesmo quando você era muito mais cego do que é hoje,
ele ainda te deu essa chance, né? E você deu um sim, um pequeno sim, bem tíbiozinho, e ele te agarrou pela mão por aquele pequeno sim que você deu. Foi te E aí foi te cercando, né? conduzindo. Foi te cercando, Isso. E aí vai te conduzindo para o próximo passo, e você vê onde é que você está no momento, que tem toda uma história pregressa, né? E de como que eu gosto de pensar, né? Como que eu estou administrando os dons e bens que eu recebi. Então, mesmo a visão, a audição, a fala, os bens Tá tudo materiais. funcionando direitinho, né? Por enquanto, Isso. né? Pois é. A gente não sabe até quando, né? Como que eu estou administrando? Para que eu estou usando isso? É, é. Você entendeu? Isso é uma coisa terrível mesmo. Eu estou usando para os fins que levam a Deus? É, Olho, nariz, boca, perna, braço, isso, intelecto, isso. bens materiais? Eu estou usando para isso? É. Que tipo de administradora eu sou? Né? É porque essas outras coisas que você falou, porque com o dinheiro você pode se aliviar um pouco, digamos, dando esmolas. Então você tem uma riqueza e tal e dá muita esmola, tudo bem. Mas e as outras coisas? Né? Que tipo de. Né? Aquelas obras de misericórdia espiritual, né? Que não tem a ver com dinheiro, né? Suportar os insuportáveis, por exemplo. Uhum. Né? Suportar os insuportáveis. Será? Não sei se foi uma epístola ou evangélico que falou disso, acho que semana passada. Pois é, quer dizer, a gente está suportando os insuportáveis. Uhum, uhum. Né? Porque isso não tem nada a ver com riqueza. Não, pois é, ou exatamente, ou seremos nós os insuportáveis, ou seremos o peso para os outros, né? Uhum. É. Então, isso não tem nada a ver com riqueza material, né? Uhum. Mas, enfim, nossa situação é terrível. Uhum. Se a gente grita a paciência de Deus, né, pessoal? Suportando os insuportáveis. Exatamente. Suportar os insuportáveis, para mim, é a coisa mais difícil que tem. Viu, pessoal? Em graus de. A gente até acha assim, tem hora que a gente consegue. Não, esse tipo de chatice, beleza. Tem gente, não sei como é que você consegue. Não, isso é tranquilo. Tem chatice que é tranquilo, mas tem coisa que supita, né? Tem outras exatamente. Que assim, não, agora é demais. Supita. E essa agora é demais é quando Deus fala assim, você passou pela fase 1, 2, 3 de videogame, agora você chega na 4, pra ver se você chega até na 10ª. Você graduou, mas não vai. Você graduou, mas não vai na pós-graduação, não. Não vai. Difícil demais. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.